Boa tarde a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, os nossos queridos internautas, que todos nós possamos nos sintonizar neste horário, nesse estudo, nos sintonizar com os esclarecimentos da doutrina espírita. Como sempre a gente lembra, Jesus nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a gente estudando a doutrina do Cristo, vários paradigmas eles vão sendo quebrados. Então, é muito bom a gente ter conhecido a doutrina espírita. O professor José Jorge, o qual leva o nome do nosso salão aqui, ele dizia assim: obrigado pela oportunidade que tive nesta presente reencarnação conhecer a doutrina espírita. Realmente é uma doutrina que esclarece em todos os sentidos a nossa vida. Então, que todos nós possamos nos sentir acolhidos nesta casa que é a casa do Mestre Jesus e é uma casa de amor. Hoje quem vai fazer o nosso estudo é o nosso querido, muito querido seu Jaime, Ele tem uma experiência, doutrinária imensa, e a gente hoje vai poder beber os conhecimentos do seu Jaime. E no momento do passe, o nosso querido, muito querido, também irá fazer o nosso comentário. Então, a gente hoje está muito bem acompanhado, além da espiritualidade amiga, com os nossos queridos nos trazendo o conhecimento. E a gente vai lembrando dos avisos da nossa casa. A nossa casa é uma casa que tem a obra social, que leva o nome do nosso amado Antônio de Aquino. E aqui é o dias de sábado, nós temos a evangelização desde o berçário até as mães. Então, aqueles que puderem vir conhecer, se quiserem também vir participar, venham conhecer essa obra que leva o nome desse querido Antônio de Aquino. Que todos nós, eu também costumo dizer, quando entramos na obra social Antônio de Aquino, eles nos presenteia com um lírio fluídico perfumado. Então, que a gente possa vir conhecer essa obra, a oportunidade do trabalho do bem, de conhecer o bem. A gente costuma dizer também que quando você entra numa obra social, você não consegue mais sair, porque você se apaixona por essa obra. A gente tem essa grandiosa oportunidade. E como obra social, aqueles que puderem colaborar, desde os alimentos, desde 1 quilo de sal, até o que a gente possa, em termos de alimentos perecíveis, porque a nossa obra dá a cesta básica para as nossas queridas. E roupas, calçados, medicações que estejam dentro da validade, a gente também aceita. E nós também lembramos sempre da livraria. A nossa livraria tem várias caixas de bombom em promoção. As caixas de bombom não engordam, que são as obras da doutrina espírita. E a caixa de bombom que leva o nome de O Evangelho segundo o Espiritismo está por R$10. Então, passem lá também para ver as famosas caixas de bombom, que é a doutrina espírita. Então, a gente vai dando início à nossa reunião. O nosso querido seu Jaime, está assim, bem ajudado pelo nosso querido altivo, e o nosso Ângelo também. O Ângelo, no momento do passe, vai comentar a lição do Caminho, Verdade e Vida, que é a lição 173,
zelo do bem. É uma anotação de Pedro. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? É 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. E o Emmanuel vai comentar assim para nós. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma página. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoar-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem, onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muitas vezes a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de fazer o bem, dando ouvidos, porém, ao personalismo infeliz. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da invigilância, nem dos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontram no íntimo de si próprios o prazer de servir, sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e obstáculos são simplesmente novas decisões de forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Agora, envolvidos na palavra do nosso querido Emmanuel, vamos levantar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos até o Mestre Jesus e dizer para ele: Jesus, aqui nos encontramos nesta casa, aonde viemos buscar os teus ensinamentos. Ajuda-nos na compreensão do estudo de hoje. Ajuda-nos na compreensão interior das nossas dificuldades. Pedimos a esses queridos espíritos trabalhadores do nosso SEAP, da mesma maneira, no nome do nosso muito amado altivo Panfiro, para que possa abraçar o nosso companheiro Jaime no momento que ele trará o seu estudo.
Pedimos também que Ele abrace a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e aos nossos companheiros internautas. Então, em nome de toda a espiritualidade amiga, em Teu nome, Mestre Jesus, que pedimos também que abrace o nosso Ângelo no momento do comentário do Evangelho, do livro, no momento do passe, pedimos então a permissão a Deus nosso Pai para darmos por iniciada a nossa reunião pública do Evangelho da tarde de hoje. Graças a Deus. O nosso querido Jaime irá trazer o estudo do capítulo 23. É um capítulo interessante, o nome já é interessante, né? Estranha moral. E ele vai trazer o estudo dele do item 1 ao item 3. Nós só iremos ler o item 1 para que o nosso querido tenha mais tempo para trazer o seu estudo. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Item 1. E uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso é uma anotação de Lucas, no capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Então, que o nosso querido altivo abrace o nosso querido Jaime. Boa tarde. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os espíritos de luz, estejam conosco. Permita que nós possamos compreender os estudos dessa tarde, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade com muito amor no coração. Este capítulo 23, Estranha Moral, quando eu li a Bíblia pela primeira vez e vi essa passagem, eu falei, puxa, será que Jesus falou realmente isso? A palavra odiar é uma palavra tão forte que nós devíamos extingui-la do nosso dicionário. Jesus veio trazer a lei do amor e do perdão. Veio nos mostrar que existe um Deus bom, um Deus justo. Quantos seres que existem que têm esse sentimento de ódio no coração, eles não se libertam. Eles precisam aprender a amar, como Jesus nos ensinou. Aliás, quando veio a doutrina dos Espíritos para nós, os Espíritos estão falando para nós que nós vamos passar de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Está faltando pouco tempo. E nós precisamos aprender a amar. Aprender a amar como Jesus nos ensinou. Muitos falam, eu não sei amar. E ficam de braços cruzados esperando. Quando nós queremos alguma coisa, quando nós resolvemos fazer alguma coisa, nós lutamos para conseguir.
Então, nós também temos que aprender a lutar para aprendermos a amar. E temos que aprender a amar como Jesus nos ensinou. Porque nós estamos passando por uma fase difícil agora, mas vamos progredir. E vamos encontrar um mundo onde se acredita mais em Deus, onde se vai ter mais sentimento por aqueles seres que são nossos semelhantes, que são irmãos nossos, como Deus nos criou. Todos nós somos filhos de Deus. E nós temos que pensar assim: a pessoa que está ao nosso lado, o nosso semelhante, mesmo esses que estão fazendo mal, são também nossos irmãos, porque também são filhos de Deus. Este capítulo, Estranha Moral, Allan Kardec, ele colocou no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de cabeceira, que é um livro que ensina muito para nós. Todos nós, que às vezes temos algum problema, alguma dificuldade, devemos ter esse livro em nossa cabeceira. E esse livro está em promoção aqui na casa por um valor muito ínfimo. Coloque esse livro na sua cabeceira. E todas as vezes que você tiver um problema ou alguma dificuldade, abra em qualquer página. Em qualquer página, que você vai encontrar a resposta para aquilo que você está precisando. No final, no capítulo 28 desse livro, tem as preces espíritas, que são preces que nós devemos fazer, que os espíritos intuíram a Kardec para colocar aqui, para que nós, quando precisássemos, víssemos alguma dessas preces, porque elas nos ajudam. A prece, quando é feita de coração, ela chega até Deus. Então, meus amigos, neste capítulo, Estranha Moral, Allan Kardec colocou vários itens. O primeiro item, que nós vamos falar hoje, está assim, no meu livro está: odiar pai e os pais. Odiar os pais. No segundo item está abandonar pai, mãe e filhos. No terceiro item está deixar os mortos ou cuidado de enterrar os seus mortos. E no quarto item, não vim trazer a paz, mas a divisão. Todos esses itens têm comentários que Jesus fez, que constam na Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, poxa, você não entende. Será que Jesus falou realmente isso? Nós não sabemos. Mas existem, os Espíritos estão falando, nós vamos depois ler neste capítulo, que algumas palavras podem ter sido trocadas. E nós vamos ver que eu não acredito realmente que Jesus tenha falado isso. Neste capítulo, Allan Kardec não colheu nenhuma instrução dos Espíritos, porque este livro é composto dos ensinamentos morais de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos comentários de Allan Kardec, intuído pelos Espíritos, e das instruções dos Espíritos. Porque os temas deste capítulo, eles são muito complexos. E os Espíritos não quiseram fazer nenhum comentário. A passagem que a irmã leu: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, aos seus irmãos e suas irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga,
não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Essa passagem foi falada pelo Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, depois que Jesus tinha desencarnado, Lucas, quem ia fazer esse evangelho era o Paulo de Tarso. Mas Paulo de Tarso não pôde. Então ele mandou Lucas ir até Maria. E foi através dos comentários, das instruções, dos ensinamentos de Maria, que foi feito esse evangelho. Então nós não sabemos exatamente se essas palavras odiar veio realmente ou foi comentada, ou simplesmente por causa da língua hebraica, que era muito pobre e tinha vários sentidos. Depois nós vamos ver isso. Em Mateus já foi um discípulo de Jesus, e ele fazia as anotações quando Jesus falava. Então Mateus falou o seguinte: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Está em Mateus capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que mim, de mim não é digno. Nós sabemos que Jesus veio ensinar para nós o amor, sobre o amor. Então, no Livro dos Espíritos, quando veio a doutrina espírita, na pergunta 385, consta o seguinte comentário: o amor que uma mãe e um pai consagram a seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa votar a outro. As crianças são seres que Deus manda a novas existências. Os pais, julgando os seus filhos bons e dóceis, dedicam todo o amor, carinho e toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Este amor e carinho que os espíritos adormecidos recebem com a sua personalidade de espírito imortal vão moldar a sua existência futura, assim, na Terra, e assim que adquire a sua personalidade, passam a viver a sua existência. Por essa razão, devemos ensinar aos nossos filhos o caminho do bem, da caridade e do amor. Devemos ensinar-lhes a acreditarem em Deus e a conhecerem e seguirem os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar. Neste caminho, não vão seguir, se eles aprenderem este caminho, não vão seguir os caminhos tortuosos da existência aqui na Terra. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar conta de poder reformar os caracteres da sua personalidade e reprimir seus maus pendores. Assim, a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Há 3.400 anos, aproximadamente, depois que Moisés conseguiu retirar o povo hebreu do Egito, Moisés subiu no Monte Sinai e ficou 40 dias. E lá ele conseguiu obter os 10 mandamentos, a lei de Deus. Os hebreus, como ele ficou 40 dias no Monte Sinai para pegar os 10 mandamentos, acreditando que ele tinha morrido, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar esse bezerro de ouro. Mesmo depois deles terem passado por tantas coisas,
foi preciso, para eles saírem do Egito, que houvessem 10 pragas. Mas outro dia eu estava vendo esse filme, meu Deus do céu, como que o faraó não conseguiu libertar o povo egípcio antes que as 10 pragas, e a última praga, o filho do faraó morreu. Você vê que realmente foram coisas que o povo hebreu, ele passou, e deveriam já ter acreditado em Deus, mas não. 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai, e o povo hebreu mandou construir um bezerro de ouro e começaram a adorar. Quando Moisés desceu, ele via naquilo, ele destruiu as pedras, destruiu os 10 mandamentos. E houve uma catástrofe com aqueles seguidores que estavam adorando o bezerro de ouro. E depois de tudo pacificado, Moisés subiu novamente ao Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos. No 4º mandamento que Moisés recebeu, Deus passou para ele o seguinte: honrai ao vosso pai e à vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra em que o Senhor vosso Deus vos dará. Os hebreus ainda não tinham uma terra, e eles pensavam que a terra que eles iam conquistar era a terra aqui, no planeta Terra. Mas não, é a terra espiritual. Porque quando Jesus veio aqui, Jesus veio mostrou que aqueles 10 mandamentos, ele substituiu por 2 mandamentos. Todos nós sabemos quais são os mandamentos que Jesus trouxe para nós. O primeiro: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como pode Jesus falar a palavra odiar, quando ele trouxe esses 2 mandamentos para que nós pudéssemos aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos? Para eu amar a Deus, para eu amar o próximo, eu preciso aprender a me amar. Então, por mais sofrimento que eu esteja passando, eu sei que sempre eu vou receber a ajuda que eu preciso, se eu acreditar. Nós somos guerreiros, nós somos vencedores. Nós já passamos por muitas situações na nossa vida, mas nunca desistimos, e nunca vamos desistir, porque nós sabemos que temos um Pai, que é Deus, que nos criou, e que está sempre conosco em todos os momentos que nós precisamos, para nos auxiliar. E nós temos uma âncora, que se chama Jesus. Em todos os momentos que eu precisar, através da minha prece. E Jesus falou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. Jesus veio mostrar para nós que existe um Deus bom, um Deus justo, um Deus onipresente e onipotente. Aquele ser que no momento que eu precisar, que estiver de dificuldade, eu levanto meus olhos para o céu e peço a Ele. Faço uma prece com o coração, porque a prece não é palavras, é eu pedir aquilo que eu estou precisando, e eu tenho certeza que eu vou receber, porque Deus é meu Pai, Deus é o Pai de todos nós, e todos nós recebemos, se nós realmente acreditarmos. Então, quando você vê esses comentários que existem na Bíblia,
que nós realmente falamos, meu Deus, será que Jesus falou isso? Jesus sofreu muito aqui no planeta Terra. E nós não vimos nenhum comentário sobre nenhuma blasfêmia que ele colocou, nenhuma reclamação sobre o sofrimento que ele estava passando. E quando ele chegou lá na cruz, antes de desencarnar, ele falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nós não sabíamos o que fazíamos, mas nós temos que parar para pensar. Jesus sofreu e nos perdoou, mas nós temos que aprender a lutar. Nós temos que aprender a amar. Palavra de ódio, de rancor, de melindre, não devem entrar no nosso dicionário. Nós não podemos mais colocar em nossa mente e pensar essas palavras más, porque elas são muito, muito pesadas. É muito melhor. Alguém aqui já fez o bem? Alguém aqui já ajudou alguém? Sim, tenho certeza. Como você se sente? Maravilhosamente bem. Então por que não continuar fazendo bem? Por que não demonstrar e começar a querer aprender a amar? É o que nós precisamos fazer. Amar é muito bom. Fazer o bem é muito bom. Os ensinamentos de Jesus vieram para nós para nos ensinar. Porque se nós compreendermos e praticarmos esses ensinamentos, muito sofrimento nós vamos deixar para trás. Vamos ajudar os nossos irmãos que estão precisando. Vamos dar uma palavra de carinho e de conforto. Vamos fazer uma prece. Mesmo que nós não tenhamos recursos para ajudar, mas nós podemos, enquanto existe vida, independente da idade que nós tivermos, nós podemos fazer coisas maravilhosas, se nós quisermos. Nós precisamos colocar amor no nosso coração. Não ver somente os problemas e as dificuldades que nós estamos passando, mas ver um mundo lindo e maravilhoso como esse que Deus nos criou. Observemos esse comentário que foi feito sobre os nossos pais e nossas mães. Existem atualmente no planeta Terra 8 bilhões de seres encarnados. Lá na erraticidade, no mundo espiritual, na fila, esperando para encarnarem, existem de 24 a 32 bilhões de seres. Então, aproveite essa oportunidade de estar aqui neste momento. Aproveite para você mudar, para você ver que você pode fazer coisas maravilhosas, porque todos nós que estamos aqui, independente da idade, que seja uma criança, que seja um adulto, que seja um idoso, nós temos missões para cumprir. Deus não permitiu que nós viéssemos aqui para passar férias, para ficar descansando, para ficar brincando. Ele nos concedeu esta oportunidade para que nós pudéssemos desenvolver o nosso amor. Nós fomos criados para aprender a amar e perdoar, assim como Jesus veio nos ensinar. Então, essa palavra, eu não acredito que tenha sido Jesus que tenha pronunciado. Mas, digamos, que por acaso Jesus pronunciou a palavra. Amar menos. Se nós amarmos nosso pai e nossa mãe, mais do que Jesus, mais do que a Deus, ele falou, vocês não serão meus discípulos. Mas o amor a Deus e a Jesus é diferente.
Os nossos pais nos trouxeram para esse mundo, para que nós pudéssemos evoluir, para nós podermos desenvolver, para nós podermos aprender a amar e a perdoar. Jesus é um ser celeste, é o governador deste planeta. Ele veio falar para nós sobre Deus, que existe um Deus bom, um Deus que nos criou. E nós temos que compreender isso. Nós temos que ver, quando nós vemos uma mensagem dessas que nos causam tristezas na televisão, nos meios de comunicação, não coloque no seu coração nenhum sentimento, nem mágoa, nem ódio. Façam a prece por aqueles seres. Peça a Deus para ajudá-los, para que eles possam compreender a situação que eles estão passando, para eles poderem chegar a ter uma nova chance, para poderem seguir um caminho reto, porque existe um caminho reto que Deus traçou para nós, e se nós só não seguimos se nós não quisermos. Vamos aprender a amar, vamos aprender a perdoar, vamos aprender a conviver com o nosso semelhante, com amor, com carinho. Tanta gente precisando de ajuda, tanta gente precisando de amor. E nós também. Essas casas espíritas, como a nossa, são casas para você vir buscar amor. São casas quando você precisar, entra aqui. Venha dar uma palavra, venha ajudar o seu semelhante, venha distribuir um ectoplasma para as pessoas, porque essa reunião pública é a melhor reunião que tem. E nós precisamos aprender. Quando nós viemos aqui, nós estamos ajudando também a outros seres, porque os espíritos vão tirar daquele que tem mais para aqueles que estão mais necessitados. Nós estamos aqui sendo tratados, porque eles trazem amor. Eles vêm aqui para nos auxiliar com amor, com carinho. Nós precisamos começar a aprender e a entender. Não vem aqui à toa. Podem estar certos que todos nós recebemos uma carga de energia eletromagnética com um poder fantástico. E nós também doamos para aqueles seres que precisam. Então, nós estamos recebendo, estamos doando. E aquele que doa com amor, recebe amor. Aquele que faz o bem e a caridade, recebe tantas coisas maravilhosas. Eu, quando faço o bem, eu me sinto bem. Agradeço imensamente a administração dessa casa por ter me convidado para me poder falar uma palavra para vocês. Porque eu tenho certeza, eu vou falar o que eu sinto. Eu gostaria de abraçar a cada um de vocês e dar o amor que eu gostaria de dar. Eu penso no amor que Jesus, que nós ainda não entendemos esse amor, mas ele é tão lindo. Quando que nós vamos compreender que nós podemos fazer coisas maravilhosas? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. Nós podemos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência divina de Deus dentro de nós. Vamos compreender isto. Então nós podemos fazer coisas maravilhosas, se nós quisermos. Está na hora de descruzarmos nossos braços. Está na hora de virmos estudar nessa casa, na outra casa, na minha casa, lá no Bezerra de Menezes, em outras casas espíritas, todas elas têm uma programação. Todas elas estão com suas portas abertas e não cobram nada para ninguém. Venham ajudar, venham contribuir, venham dar uma palavra de carinho, de conforto. É isso que Jesus quer que nós façamos. É isso que os espíritos, há 167 anos, quando veio a doutrina dos espíritos,
Porque Jesus falou para nós há 2020 anos, 2000 anos, ele, no Evangelho de João, ele falou o seguinte: se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, Deus, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, porque não o reconhece. Não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Em 1857, veio a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina maravilhosa, que em todas as casas espíritas tem os estudos, principalmente dos 5 livros da codificação espírita. E veio nos ensinar que o planeta Terra, ele está progredindo. Só não vê quem não quer. Só fica olhando os problemas, dificuldades, sofrimentos, doenças, quem quer. Porque se olhar, existem maravilhosas coisas que estão sendo feitas. A ajuda de muita gente, de muitos seres que estão compreendendo que a doutrina é de amor, a doutrina é de perdão. Esse que nós consideramos o Consolador prometido, a terceira revelação, vem nos ensinar que nós precisamos aprender a amar, que nós precisamos aprender a conviver com o nosso irmão, como filho de Deus. Todos nós que quisermos, podemos fazer. Aqueles que não quiserem, vão continuar com seus braços recolhidos, cruzados, esperando passar a vida. E depois, lá na erraticidade, porque a vida continua, nós somos espíritos encarnados, estamos encarnados num corpo físico que vai ficar aqui na Terra. Da Terra veio, para a Terra voltará. Mas o meu espírito, o meu perispírito vai continuar vivo. E tudo que eu aprender aqui, não é o meu corpo que está aprendendo, é o meu espírito que está aprendendo. Essa passagem, Estranha Moral, ele nos ensina muitas coisas. Jesus falou coisas maravilhosas, que se nós pararmos para realmente observarmos, não são as palavras como odiar, que é uma palavra muito pesada, como deixar os mortos, enterrar seus mortos. São palavras que nós temos que ver por trás disso, o que Jesus estava falando para nós. Tudo que Jesus falou para nós tem relacionamento com a vida espiritual, que nós vamos continuar. A verdadeira vida não é essa, aqui no planeta Terra. Aqui é uma vida passageira, é uma vida de momentos. Tudo que eu fizer de bom aqui, tudo que eu puder fazer para ajudar o meu irmão, tudo que eu puder fazer para progredir moralmente, eu vou colher lá na vida espiritual. Nunca é tarde. Independente da idade que nós tenhamos, nós podemos fazer o que Nicodemos perguntou a Jesus: renascer de novo. O dia que eu quiser, que eu tiver vontade, e todos vocês quiserem seguir os ensinamentos de Jesus, vocês podem seguir, porque todos nós temos o livre arbítrio. E nós temos que parar para pensar.
Não é nesta vida que eu vou encontrar a felicidade. Eu vou encontrar a felicidade lá. Quando chegar ao reino de Deus, depois de aprender tanto, depois de doar muito amor, depois de fazer o bem e a caridade, depois de abrir o meu coração para o perdão e mostrar para aqueles que precisam que nós podemos, porque nós somos filhos de Deus. Então os espíritos, engraçado, as horas correm muito. O termo honrar pai e mãe, como ele falou ali, encerra um dever a mais para com seu pai e com a sua mãe. Pois Deus quis mostrar que além do amor, devem juntar o respeito, as atenções, a submissão, a indulgência, a obrigação de cumprir para com eles todos os deveres e assisti-los nas necessidades e proporcionar-lhes repouso na velhice. Os filhos devem tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente de que todo procedimento censurável se torna mais grave quando se trata com os seus pais. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir ao aperfeiçoamento moral, que mais fácil se adquire com a luta de todas as sensações que temos que passar, sendo um meio de nos aperfeiçoarmos, exercitando a caridade, procurando conservar a harmonia entre elementos tão diversos. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o que os Espíritos falaram sobre este capítulo. Porque, na realidade, nós viemos aqui para falar sobre o capítulo 23. Os Espíritos falaram o seguinte, a doutrina dos Espíritos, porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós não entendemos como Jesus tinha falado essa palavra. E aí, agora em 1857, com a doutrina dos Espíritos, e eles intuíram Allan Kardec e deram a seguinte explicação. O capítulo é capítulo 23, Estranha Moral, odiar os pais, item 1 a 3. E os Espíritos falaram o seguinte: certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas a Jesus, fazem tão singular contraste com seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhe repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Muitas frases atribuídas a Jesus foram escritas depois da sua morte, porque nenhum dos evangelhos foram redigidos enquanto ele viveu. Desta forma, é lícito acreditar que o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou que o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Isso foram os Espíritos que escreveram neste capítulo, comentando sobre essa passagem. E eles vieram nos esclarecer, porque quando você lê na Bíblia uma passagem, lá não tem o esclarecimento. Lá simplesmente mostra o que foi escrito. E pode ter havido erros. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação a fatos históricos.
O termo odiar, na frase da passagem de Lucas, pode ser alterada para: se alguém vem a mim e não amar menos a seu pai e a sua mãe, pode estar compreendido nessa hipótese. O amor aqui na terra ao nosso pai e à nossa mãe deve ser o maior amor que nós temos. O amor a Deus e o amor a Jesus é o amor que nós temos que ter aqui no nosso coração. Respeitar, entender e praticar os ensinamentos de Jesus. Nós podemos, se nós quisermos. O termo também podemos considerar-se, na língua em que se exprimia a palavra em questão, tinha sentido diferente do da nossa. Aí ele dá aqui 3 passagens para que nós possamos analisar. No Evangelho de João, tem uma passagem que fala assim: aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Os Espíritos vieram trazer para nós que nós precisamos começar a sair da porta larga, existe porta larga, e entrar na porta estreita, que é aquela porta onde a moral vence os sentidos, vence as sensações. Onde nós precisamos aprender a amar o nosso irmão, a mostrar para eles que nós somos irmãos e eu posso ajudar aquele ser que precisa. Todas as casas espíritas, nós estamos comentando aqui, esta, SEAP, Bezerra de Menezes, a da Deusimar, ali no Lima Duarte, na Rua Duarte ali, José Duarte, todas elas falam em Deus, falam em Jesus, e ajudam aqueles seres que precisam, que precisarem, que precisam de uma palavra, que não estão sozinhos. Venham, procure essas casas, todas as vezes que vocês precisarem. Então João está certo, porque a vida aqui na terra é a vida passageira, e a vida verdadeira é a vida espiritual. Como eu falei para vocês, o que eu fizer aqui, eu estou plantando para a minha vida espiritual. Esta foi uma passagem que está lá na Bíblia. Lá na Bíblia, no Antigo Testamento, tem a língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Como exemplo, o livro Gênesis, está no Antigo Testamento, onde designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer do tempo e a revolução diurna. Daí a tradução para o termo Deus criou o mundo em 6 dias. Será que Deus criou o mundo em 6 dias? Pode ser 6 etapas? Nós não sabemos. Mas nós vemos como o dia passa rápido. E às vezes, muitos não fazem uma prece quando abrem os seus olhos de manhã. Não sabem quanto perigo que eles passam à noite. Às vezes, muitos não fazem uma prece quando chegam à noite, depois de ter tomado seu banhozinho e deitam na cama. Não sabem quanto perigo correm à noite. Desde que nós abrimos nossos olhos, nós estamos correndo perigo. Então, quando eu chego na minha caminha e deito, eu faço minha prece de agradecimento a Deus
por tudo o que eu passei e por tudo o que eu venci. Devemos ser gratos, devemos ser sempre agradecidos, porque mesmo que nós não acreditemos, mas em todos os momentos de nossa vida, nós estamos recebendo ajuda. Nós temos defesa. Nós temos casas que nos ajudam. Nós temos seres que nos amam. Os próprios Espíritos encaminham para nós os nossos anjos de guarda, que estão sempre nos auxiliando e nos protegendo, bastando que nós os chamemos nos momentos que mais necessitamos. Jesus é a âncora que nós precisamos segurar em todos os momentos que nós tivermos na vida. Em qualquer dificuldade, em qualquer sofrimento, em qualquer doença, eleve seus pensamentos, olhe para Jesus, pense: Jesus há de me curar, de me ajudar, de me proteger. E Ele te ajuda, te cura, te protege. Depende da nossa fé. Depende do que nós acreditarmos na nossa vida. Aquele que tiver condições de ver, olhe para trás. Olhe para os ensinamentos de Jesus. Entenda esses ensinamentos. Siga-os. Procure ser melhor cada vez mais. A fila lá na erraticidade, para encarnar aqui no planeta Terra, ela é imensa. Então, aproveite essa encarnação o máximo possível. Nós podemos fazer coisas muito melhores do que nós estamos fazendo. Nós, ao invés de usarmos a palavra ódio, vocês sabem o que significa ódio? O ódio é um sentimento muito forte de aversão, sem nenhum amor. Quem não ama seu irmão, não tem o amor de Deus dentro do seu coração. O ódio por outras pessoas é destrutivo e leva ao pecado. Portanto, nós não podemos acreditar que Jesus tenha falado essa palavra. Então, o que Jesus quis falar é para que nós amemos ao nosso pai e à nossa mãe, aqui no planeta Terra, com o amor que nós podemos dar aqui, que nós temos ainda. E que nós amemos a Deus, amemos a Jesus, espiritualmente, colocando Ele em nossa tela mental, colocando Ele no nosso coração e acreditando que todos os momentos que nós precisarmos, nós podemos contar com Ele. Quando Jesus falou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. Então, atualmente nas minhas preces, eu tenho pedido da seguinte forma: Senhor Jesus, interceda junto a Deus Pai Todo-Poderoso, por todos esses seres que precisam da sua ajuda, que estão doentes, que estão nos hospitais, que estão nos asilos, que estão nos orfanatos, que estão nas ruas abandonados, que estão precisando de um amor, de uma palavra de carinho, de incentivo. Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso querido Jaime, pelo seu estudo, com tanta reflexão para todos nós. Que ele possa sempre nos presentear com o seu estudo e com a sua presença. Agora nós vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe.
aonde todos nós aqui presentes em nossas casas, da mesma maneira, podemos receber o passe. Então, a gente vai solicitar aos médios que se posicionem para esse momento. E nós vamos pedir aos bons espíritos, pedir a Jesus que possa nos ajudar naquilo que estivermos necessitando. Pois Ele é o médico de todos nós. Querido Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, neste momento, a Te pedir como médico de nossos corpos, de nossas almas, que esses Teus trabalhadores do nosso SEAP possam nos ajudar através das mãos amorosas dos médiuns, que eles possam nos trazer os fluidos necessários para o nosso corpo, nossa mente. Então, Jesus, ajuda-nos a nos melhorar. E em nome de todos esses trabalhadores da Tua seara, que aqui se encontram no SEAP, em Teu nome, querido médico Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início ao momento do passe. Graças a Deus. Zelo do bem. E qual é aquele que vos fará mal, se for zelador do bem? O zelo do bem nada mais é que cultivar o que essa semente vem em nós aqui nesse mundo. Que nós somos aqui nesse planeta, que nós somos falidos, e vamos reconhecer, e somos rebeldes. E o bem nada mais é que nós temos que fazer a nossa obrigação para poder passarmos na nossa prova. O mal, ele existe sim, mas se nós deixarmos esse mal sobrepor em nosso interior, a nossa cobrança será muito maior e isso atrasa o nosso progresso. Mesmo existindo um mal em volta de nós, que pensamos sempre no bem. Já dizia lá atrás nosso Paulo de Tarso, que mesmo com todos os sofrimentos que ele passou, de todas as angústias, ele jamais perdeu o amor a Cristo. E num momento ele negou esse amor. Por todas as prisões, de todas esses males que ele passou. Ele teve como exemplo o próprio Estevão, quando ele era um senador romano, quando ele era ali duro e foi julgar o Estevão, tem uma passagem muito bonita, que ele falou no julgamento que Sinédrio ali poderia livrá-lo daquele mal se ele negasse a Jesus, para ele fazer chorar. E ele mesmo falou, naquele momento, que o Sinédrio podia derramar 1000 lágrimas dele, mas que nenhuma força seria capaz de fazer ele negar o amor a Jesus. E sabendo disso, com essa afirmação, ele seria apedrejado. Então que sejamos sempre para o bem, sempre ao amor ao próximo, sempre na caridade. Que Jesus seja sempre nosso modelo e guia. Que assim seja, graças a Deus. Agora chegou o grande momento, o momento da gratidão, o momento de agradecer aos bons espíritos, a Jesus e a Deus, pela grandiosa oportunidade que tivemos hoje, nesta tarde abençoada, de estudarmos a doutrina de Jesus, de estudarmos e refletirmos sobre ela, do passe que irá nos refazer, da água fluidificada que trará os elementos para os nossos corpos. Agradecer a Ti, Jesus, como mestre, como médico e como pastor de nossas vidas. Então, em Teu nome,
em nome de toda a espiritualidade amiga do SEAP, mas acima de tudo, em nome de Deus, que nos criou por amor e para o amor. Em nome desse amor divino, que te pedimos, Pai, a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Não. Não.